Boa tarde a todos, eu sou Carmela Bruni, iniciando pontualmente a atividade aqui na Feira do Livro de Porto Alegre, no Memorial do Rio Grande do Sul. Eu acabei divulgando um outro local, que é ao lado, na Sala Leste de Santander, então muitas pessoas acho que estão indo para lá, se confundindo com o lugar, mas para que a atividade não atrase e que também valorizar a presença de quem já está aqui. Eu quero agradecer em primeiro lugar, né, o espaço aqui da Feira do Livro de Porto Alegre, que é um parceiro desde o início do projeto do Jornal Estado de Direito, há 12 anos, e a gente está aqui hoje, os autores estão circulando, devem estar também procurando lugar, e eu com o celular na mão. Vou fazer um vídeo aqui. A gente está há 12 anos reunindo professores, pesquisadores, instituições, empresas, para popularizar o direito como instrumento de cidadania. Desmistificar o direito como uma ciência distante do cotidiano e mostrar não só pela publicação que a gente faz, que é pelo Jornal Estado de Direito, mas por ações práticas que é possível haver uma aplicabilidade do conhecimento e fazer com que as pessoas interajam com os problemas da cidade. É um projeto que, digamos, a matriz teórica dos projetos que nós fazemos é o Jornal Estado de Direito, e nós, a partir dele, criamos eventos, mostras de cinema, iniciativas em presídios, abrigos, os lugares mais diversos que vocês possam imaginar, e como também shopping center. Então a gente ocupa esses espaços para fazer com que as pessoas tenham um olhar diferente sobre o conhecimento e não busquem apenas quando estão com problemas, quando estão com dificuldades. Então a ideia hoje aqui no Memorial do Rio Grande do Sul, no auditório, estou fazendo um vídeo para o Instagram e aguardando os professores. Teve uma modificação no local. E esse é o objetivo do evento, é oportunizar um espaço de expressão para esses professores que fazem parte da trajetória do jornal, ao mesmo tempo dizer quais são as pesquisas que estão ocorrendo para que haja uma sensibilização desse conhecimento. Então, nós estamos agora no Memorial do Rio Grande do Sul, auditório, ao lado do Santander. Sejam bem-vindos. E eu vou falar sobre a publicação que eu organizei esse ano, que é o livro Direito no Cinema Brasileiro, esse aqui. Esse livro ele iniciou há 4 anos atrás, quando eu estava iniciando um projeto com a editora Saraiva, né, de publicação, e foi na verdade um convite do editor, seja bem-vindo. Foi um convite do editor Luiz Roberto Cúria, que foi o que me levou para a editora, para que eu de alguma maneira organizasse esse livro, né, do direito no cinema brasileiro, porque falasse sobre o cinema brasileiro, porque a gente tem bastante publicações, né, nessa área, mas não no aspecto do cinema brasileiro. Fala bastante, assim, a gente estuda nas faculdades essa temática até para aproximar mais as pessoas. Chegou o Roque Rexiga, já vou passar a palavra para ele também. Seja bem-vindo, pode sentar do meu lado aqui. E nem esperava que fosse um espaço maior, fiquei feliz. Nunca tinha feito evento no Memorial. Roque, você pode sentar aqui do lado. O Roque Rexiga é um colega de Comissão de Direitos Humanos, um inquieto também, e ele vai falar daqui a pouquinho da PAC. Então eu tenho 5 minutos, daí vou passar para ele para poder abrir espaço para vocês também participar. A gente está filmando, depois vai para o YouTube, então a gente aproveita esse espaço para dar essa divulgação. O livro Direito do Cinema Brasileiro, ele reúne, não tem como objetivo fazer uma genealogia, um estudo histórico, né, de quais foram as obras que mais falam sobre os grandes casos que repercutiram nos tribunais do Brasil, né? Mas ele tem como objetivo mostrar, dentro da linguagem do cinema, como é que o direito se apresenta. Como é que isso vai acontecer? Seja pelos conflitos que ocorrem, pela ausência ou negação de direitos, né, pelas discriminações que acontecem,
e até pelo fato de querer amar outra pessoa, por amar uma pessoa do mesmo sexo. Então são temáticas diferentes que a gente aborda para poder fazer com que haja uma sensibilização do olhar, né? Dentro desses artigos aqui que a gente trouxe, tem o prefácio do José Geraldo de Souza Júnior, que é reitor da UNB. O texto do José Geraldo, ele aborda uma análise de todos os movimentos de cinema que aconteceram na área do direito, né? De grupos de pesquisas no Brasil que atuam nessa linha temática para, além de valorizar o trabalho dos pesquisadores, também para situar os leitores de que existe já um grupo engajado de professores que fazem esse trabalho de cinema. O Paulo Ferreira da Cunha, que fez a apresentação, ele é filósofo e ele traz todo um olhar de sensibilização também sobre o tema e é um artista. Então, traz uma outra percepção de como a gente deve olhar para o cinema. O Afonso Soares é professor de São Paulo, não vou citar todos os temas. O Álvaro de Azevedo Gonzaga, que falou sobre o filme Cidade de Deus. A Beatriz Marinho, que falou sobre o filme sobre famílias, né, a multiplicidade de famílias. Eu falei sobre a sensibilização dos sentidos para sentir o direito, que é como a partir de experiências socioculturais, como mostras de cinemas, a recepção do filme, né, a impressão que nós temos do filme compartilhada, pode ser positiva para mudanças de impressões que a gente tem em relação ao problema, né? Às vezes a gente vê uma cena no filme e fica angustiado com aquilo que acontece. Então, qual é o impacto do cinema nessa mudança de nossa percepção de valores, né? E daí, para fazer o embasamento teórico dessa sensibilização do conhecimento, eu trago uma pesquisa do Antônio Damasio, né? Pelo menos cito ele ali, né? Porque também não é um texto curto, mas ele é um neurocientista português que trabalha essa temática de como nós podemos utilizar experiências socioculturais para gerar a chamada homeostase sociocultural, que é uma mudança que acontece e que acaba gerando modificações no nosso comportamento, a partir de experiências socioculturais. Então, eu recomendo o trabalho dele também. Vou comentar a entrevista que tem com o cineasta que eu fiz, Beto Rodrigues, que está nesse livro aqui. E ele foi meu professor. Eu participei de uma seleção digital do Prodave, que é um fundo de cultura nacional, e ele é segmentado, né, por várias regiões do país, porque eu penso ainda em fazer cinema, mas não nesse momento. E ele é professor de História. E eu fiquei muito feliz assim quando ele topou participar desse livro do Direito do Cinema Brasileiro, porque ele trouxe uma percepção de como é que acontece a intervenção do cinema na sociedade, né? Algumas perguntas assim, até que eu pergunto assim: o cinema é um reflexo da sociedade? Como avalia o movimento do cinema na luta dos direitos sociais? Em que período isso foi mais evidente? No Brasil, como foi a reivindicação dos movimentos sociais? Qual a importância da digitalização e distribuição dos filmes para o cinema? As atuais políticas públicas para a produção do audiovisual possibilitam uma democratização do cinema no Brasil? Quais os principais entraves no setor cinematográfico brasileiro? Existe algum movimento de produtores do cinema independente para reivindicar mais recursos? Levando em consideração o papel do cinema como instrumento de educação para a cidadania, qual o segmento mais explorado? E essa pergunta eu vou trazer porque eu não sei se vocês sabem, mas o segmento que devem saber, né, pelo que a gente vê na televisão, mas o segmento que é menos explorado no cinema brasileiro é o infantil. Então a gente tem, pelo menos a minha geração ainda, eu ia no cinema, não tinha internet, a gente ia assistir filme aqui pertinho, ver o filme da Xuxa, ver os Trapalhões, ver algumas coisas desse gênero, assim. Então eu tenho lembranças bem fortes dessa época, e hoje a gente não tem tanta, né? A gente tem mais animação, mas não é tanto produção nacional, né? E eu acho que a gente, dentro dessa percepção do direito no cinema brasileiro,
como é importante a gente, a partir do cinema, conseguir se enxergar, né, no cinema, se ver, ver a nossa realidade, ver a nossa infância, se identificar com os personagens. E também ver no cinema um pouco de esperança também, né? Em dias tão sombrios e de grandes perdas de retrocessos sociais que a gente está passando, seja dos direitos trabalhistas, né, que a gente tá tendo um grande retrocesso, essa tentativa da reforma da Previdência e tantos outros temas. E, enfim, a gente sabe a quantidade de situações que a gente está passando, e que, inclusive, o Roque, vou passar para o Roque para ele falar sobre um desses temas que envolve, digamos, a última política pública em que o Estado deveria intervir. Então, para encerrar, porque daqui a pouquinho está chegando mais professores, para encerrar a minha fala e depois abrir um espaço para vocês participarem também, o livro, basicamente, esse livro aqui que eu organizei esse ano, todos os autores doaram os direitos autorais para o projeto que eu organizo, que é o Jornal Estado de Direito, uma publicação gratuita. Ele começou com 8 mil exemplares, foi para 50 mil exemplares. Hoje ele é mantido só em meio digital, porque é muito caro produzir um jornal. Mas eu fiquei muito feliz que mesmo na mudança de impresso para digital, nós tivemos uma adesão muito positiva dos leitores, né? Então está tendo uma mudança, mas é lógico assim, né, que é a mesma coisa que eu falar, saiu meu livro digital, e a gente ainda tem essa coisa da materialidade, né, de pegar o livro, de ler ele, é diferente, ou querer imprimir um texto que está na internet para ler ele, é uma forma diferente de a gente enxergar. Eu acho que isso não vai, nunca vai parar de existir, a necessidade de imprimir as coisas, né? O nosso cérebro pode se acostumar com algumas coisas, de repente vai demorar um pouco, mas eu acho que ainda vai demorar um tempo que a gente não vai se desfazer desse trabalho. Acho que bastante tempo, para ser sincera. Então eu vou passar a palavra para o Roque Requesiglio, que é advogado, ele coordena, né, um dos coordenadores da Comissão de Direitos Humanos, depois ele me corrige, da OAB do Rio Grande do Sul, e é um parceiro já de longa data, professor da Dom Bosco, e atua assim, de forma atuante na questão dos direitos humanos, da segurança pública. Agora ele vai falar sobre um projeto que saiu uma publicação que é da APAC, para que vocês conheçam, que é relacionada a essa questão da garantia da dignidade e também de uma inclusão social de pessoas que são estigmatizadas pela sociedade. Obrigada. Boa tarde, Carmela. Boa tarde aos presentes. É uma satisfação e uma honra muito grande ter sido convidado para participar desse painel, comemorando os 12 anos do direito, do Estado de Direito, né? Que foi o jornal através do qual vim a conhecer a Carmela e que posteriormente tivemos uma aproximação maior, e acho que isso já faz uns 10 anos, a partir do trabalho desenvolvido pela Carmela no Presídio Central de Porto Alegre, no Direito no Cárcere, que o sistema penitenciário é também um dos assuntos pelo qual eu tenho me envolvido, tenho empregado muito da minha energia no sentido de procurar melhorar as condições da prisão. Por um motivo muito simples, nós entendemos que quanto piores forem as condições carcerárias, né, pior é a segurança da sociedade. Né? Quanto mais nós trabalharmos por uma humanização no tratamento penal, melhores condições de segurança, menos violência, menos criminalidade nós vamos ter. E nesse sentido, então, há coisa de 5 anos atrás, nós conhecemos, a partir de um seminário do qual participamos, um novo método de execução penal, um novo método de cumprimento de pena, que consiste
em aproveitar o tempo em que o sujeito está recolhido no cárcere para propiciar-lhe condições de reeducação de fato. Tá? A gente tem percebido que o nosso sistema tradicional ele se preocupa quase que exclusivamente com a segregação do condenado, sem ter o cuidado de trabalhar com o condenado durante esse tempo que ele está lá recolhido. Quero aproveitar para cumprimentar a Valdete, minha querida ex-aluna, orientanda do curso de Direito lá da Unicinos. Um prazer te rever. Mas em que consiste esse método? Em primeiro lugar, o nome do método ele é conhecido através da sigla APAC, que significa Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. Esse método ele surgiu há 40 anos atrás, aproximadamente, em São Paulo, a partir do trabalho da Comissão de Pastoral Penitenciária da Igreja Católica, em que um grupo de membros lá desta pastoral carcerária já via há 40 anos atrás que alguma coisa estava errada na execução penal, né? Que não era possível colocar essas pessoas dentro de um xadrez, dentro de uma penitenciária e esquecê-las por lá, né? Isso só gerava mais crime, mais violência, e faziam a relação, e eu acho que muito pertinente, né? Que o sistema penitenciário se assemelhava a uma máquina de moer